Nós vamos então continuar o estudo do nosso livro A Gênese, capítulo 13, os milagres segundo o Espiritismo, características dos milagres. Nós estamos no item número 15, já na reta final desse capítulo. Agora falando, nós vamos abordar, inicialmente falamos sobre os milagres do entendimento de nós que estamos aqui no mundo físico. Falamos dos milagres a partir da ação das inteligências desencarnadas e agora falaremos sobre milagre a partir da perspectiva de Deus, claro, obviamente segundo o nosso entendimento. Então aqui no item número 15, que vai ser exatamente o final, nós temos aqui Kardec trazendo para nós o seguinte raciocínio. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus pode fazê-los, sem dúvida, uma vez que nada lhe é impossível. Mas ele os faz? Aqui a gente recobra aquele estudo que nós fizemos sobre de que forma que o milagre deve ser compreendido. O milagre no sentido de algo fora das leis que regem o nosso universo. Aquilo que diz respeito à quebra, normalmente a gente fala sobre a derrogação das leis de Deus, que nada mais é do que a quebra, do que a infração às leis de Deus. Então, é perguntado aqui por Kardec se Deus poderia fazê-lo. Sem dúvida, mas ele o faz desse modo como é compreendido, violando as leis mais básicas que mantêm a estabilidade do universo onde nós vivemos. Bom dia, Nando, beijo, Rô. Ou, em outras palavras, ele derroga as leis que estabeleceu? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem subordiná-los à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, nós temos, para critério de nosso julgamento, com respeito às coisas divinas, os próprios atributos de Deus. Ao soberano poder, ele reúne a soberana sabedoria, de onde é preciso concluir que ele nada faz de inútil. Então, se nós temos ali as leis da biologia, as leis da química, as leis da física, e também leis que nós estamos aprendendo a compreender, que dizem respeito a um universo invisível para nós, então, se essas leis existem, por que Deus haveria de violá-las? Haveria de distorcê-las ou quebrá-las para realizar um determinado tipo de fenômeno. É essa a proposta que Kardec traz para o nosso raciocínio. E ele continua perguntando, por que ele então faria milagres? Para testar o seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que preside essa criação, tanto nas partes mais íntimas como nas maiores, e pela harmonia das leis que regem o universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os prestidigitadores sabem imitar? Que se diria de um sábio mecânico que, para provar sua habilidade, desmantelasse um relógio construído por ele, uma obra-prima da ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fez? O seu saber, ao contrário, não ressalta da regularidade e da precisão do movimento de sua obra? Geralmente, então, é muito comum isso para nós, encarnados dentro dessa nossa faixa de evolução, com uma compreensão ainda limitada a respeito daquilo que acontece e existe no mundo espiritual, nós precisamos ver algo que foge àquilo que é natural. Daí, então, aquelas expressões que nós já conversamos, de falarmos de alguma coisa que é sobrenatural, é alguma coisa que está acima do que é natural. O natural para nós é aquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Nós vemos o sol nascer, nós vemos o sol se pôr, que na verdade ele não se põe, ele não nasce, ele simplesmente fica ao redor, nós ficamos ao redor dele, e esse movimento dá para nós essa impressão. Então vemos assim, o sol nasceu. O sol não nasceu, o sol sempre esteve ali. Nós que não conseguimos ver por uma questão de ângulo de visão. E isso tira, claro, um pouco do romantismo
do nascer do sol, do pôr do sol e tudo mais. Nós vemos a chuva, nós vemos a seca, nós vemos os seres vivos, as plantas, vemos os animais, vemos a nossa vida, né, onde nós temos ali o nascimento, onde existe a morte. Tudo para nós isso é natural. Que na verdade nós acabamos banalizando uns fenômenos que são extremamente complexos e são extremamente importantes. Mas como nós vemos isso todos os dias, para nós isso não significa nada além de algo que faz parte da nossa rotina. Então, para entendermos o poder de Deus, nós precisamos, na verdade, ver algo que foge a essa rotina. Daí, então, aquilo que é sobrenatural. Dentro daquilo que nós chamamos de ordinário, aquilo que se encontra na ordem natural das coisas, quando acontece alguma coisa extraordinária, isso provoca em nós uma impressão, porque nós estamos acostumados com aquilo que é natural. A humanidade vê então esse nascer do sol, vê esse pôr do sol há milhares de anos. Os hominídeos há milhões de anos. Isso já acontecia. A chuva, o frio, as flores, a neve em alguns lugares, o vento, tudo isso é natural. Então quando nós vemos uma pequena cura, e Kardec chama isso de pueril diante da grandiosidade das leis que regem o universo, acontece uma cura, disse então que Deus criou, provocou um grande milagre. E aí ficamos então impressionados. E aí Kardec coloca para nós algo que parece muito óbvio, mas que é realmente certeiro, verdadeiro. Deus não precisa criar esses pequenos artifícios para mostrar o seu poder, para mostrar a sua presença, se ele tem toda a natureza para fazer isso. Nós chamamos poeticamente que o nascer de um ser vivo é um milagre. Vemos ali um animal no meio da natureza, vemos aí dentro da nossa própria humanidade as crianças nascendo, os partos, a ciência contribuindo para isso. Tudo isso faz parte desses milagres, só que dentro do campo da poesia. Mas nós só nos impressionamos quando algo acontece. A gente pensa assim, o sol acabou de aparecer no horizonte, ele contorna todo o nosso hemisfério, depois ele se põe, e durante a sua aparição esse calor movimenta tudo, e aí de repente a gente vê alguém entrando numa instituição religiosa utilizando muletas, e ele solta a muleta, e ele diz assim, aqui está o poder de Deus. Ninguém percebeu tudo aquilo que o sol fez durante o seu movimento, respeitando uma lei que é absolutamente natural. Então isso Kardec chama atenção. Que na verdade, em vez de nós tentarmos entender esse fenômeno, que para nós foge da naturalidade, nós nos impressionamos dizendo que Deus quebrou tudo o que ele criou em termos de legislação, em termos de ciência, simplesmente para nos impressionar. Vamos em frente com o nosso raciocínio. Bom dia, Armando. Bom dia, Moss. Assim, a questão dos milagres, propriamente dita, não é da alçada do Espiritismo, mas apoiando-se no raciocínio de que Deus não faz nada de inútil, ele emite a seguinte opinião, o Espiritismo, né? Não sendo os milagres necessários para a glorificação de Deus, nada no universo se afasta das leis gerais. Se existem fatos que não compreendemos, é porque ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Então, na verdade, tudo aquilo que foge à nossa compreensão, e olha que tem muita coisa que foge a essa compreensão, a doutrina espírita, então, guarda isso numa gaveta e aguarda o momento de compreendê-la através do desenvolvimento do seu conhecimento. Então, se por acaso, né, porque é muito comum dizer assim, se vocês sabem tudo, então me explica tal coisa. É o mesmo desafio que acontece quando fazem para a ciência, para aqueles que estão envolvidos no ambiente religioso. Dizem, por exemplo, se a ciência sabe tudo, me explica, como nós já estudamos aqui no próprio livro A Gênese, como a vida surgiu no nosso planeta. Aí o cientista vai dizer, olha, eu infelizmente não tenho como te dar essa resposta. Está vendo? Vocês acham que sabem tudo, mas vocês não sabem tudo. E na verdade isso é um desafio que é feito muito mais motivado pelo orgulho e pela vaidade do que pela lógica. Porque a ciência não é uma vilã. Aqueles que trazem uma explicação, ainda, né?
Aqueles que trazem uma explicação podem não saber de todas as respostas, mas certamente estão abertas ao estudo. E quando nós deciframos um fenômeno, entendendo como ele aconteceu, isso não desmerece em absolutamente nada o poder de Deus, pelo contrário. Mostra exatamente que essas leis existem como criação divina para reger o universo todo, o seu funcionamento. Então a mesma coisa acontece com a doutrina. As pessoas dizem assim, olha, o espiritismo está envolvido com contato com os espíritos falam um monte de coisa, escrevem um monte de livro, então me explica tal coisa. A gente vai dizer, olha, infelizmente a gente não tem como explicar isso ainda. E aí então acabam depois desmerecendo tudo aquilo que foi apresentado como informação, como instrução, pelo fato de não ter uma resposta. E aí vai dizer assim, tá vendo? Deus não precisa explicar nada para ninguém. Ou seja, Deus guarda na sua caixinha de segredos, na sua caixinha de mistérios, as respostas que os seres humanos não podem encontrar. Simplesmente para mostrar que ele tem esse poder. Mas o próprio homem, quando a gente estuda toda a história da evolução da humanidade, e nós vamos então analisando as descobertas da ciência, desde aqueles primeiros sábios, quando nós estudamos, por exemplo, astronomia, nós voltamos milhares de anos no tempo. Chegamos lá naqueles primeiros curiosos que observavam as estrelas, que observavam os fenômenos. Depois outros que começaram a analisar a natureza aqui no nosso mundo físico, aqui no nosso planeta, para entender o nascimento dos seres, a constituição do nosso planeta. Vimos no início que eram informações muitas vezes equivocadas, pelo fato de não terem condições de ter uma análise mais profunda. Mas aí a ciência foi evoluindo não apenas em suas teorias, mas também em sua tecnologia. E isso permitiu que muitos daqueles mistérios fossem então desvendados. Tivemos um exemplo claro disso, nesse fim de semana, um eclipse solar, um eclipse lunar, além da chamada também, né, superlua. No passado, isso era motivo para fazer sacrifícios. Virgens eram lançadas na boca de vulcões, eram arrancadas seus corações para acalmar os deuses que estavam engolindo a lua. E isso não faz muito tempo. Basta a gente ver aqui a cultura pré-colombiana, incas, maias e astecas, analisar um pouco a sua história e vemos ali os templos de sacrifício, que faziam isso por causa de lua, faziam isso por causa de sol, faziam isso por causa de seca, por causa de chuva, por causa de doença. E aí então a ciência foi trazendo novas respostas e esses costumes acabaram sendo deixados de lado, ficando apenas como sendo histórias daquela cultura. Então isso tudo foi se modificando, melhorando as nossas condições, a condição de vida e também o nosso entendimento a respeito daquilo que diz respeito ao nosso modo de viver, pelos conhecimentos que a ciência foi adquirindo. E isso não desmereceu em nada o poder de Deus. Então Deus não precisa guardar segredos para mostrar que é poderoso. Basta simplesmente a gente olhar aquilo que já está feito, não aquilo que vem como surpresa. É esse entendimento que Kardec traz para nós, e é nisso que o Espiritismo também pode contribuir. Entendendo as leis que fazem parte da nossa natureza, aquelas leis que ainda são desconhecidas ou são pouco conhecidas, que dizem respeito ao mundo invisível, e nós então vamos encaixando as peças desse grande quebra-cabeça, entendendo exatamente o grande poder, a grande capacidade de Deus. E não simplesmente dizendo, agora que eu sei, Deus não é mais necessário. Claro que nós temos muitos aqui dos encarnados que rejeitam a religião por uma questão de antipatia, por uma questão de preconceitos, por uma questão de ter um ponto de vista diferente, né? Cada um com o seu modo de entender. E aí então começam a desvalorizar Deus exatamente porque o conhecimento é muito mais importante. E assim nós vemos também segmentos da ciência que falam sobre isso. Nós não precisamos de Deus, nós temos a ciência. Deus não criou o universo, o que criou o universo foram leis gerais. E aí, como nós já vimos lá no começo do nosso estudo, lá no segundo capítulo, aqui do livro A Gênese, que trazia então aqueles conceitos sobre Deus, a ideia de que Deus é uma personalidade, que Deus é um ser semelhante a nós,
Na verdade, é o nosso ponto de vista. Mas por que não entender Deus como sendo um conjunto de leis? Como sendo uma inteligência que criou essas leis? Então nós temos muita dificuldade para nos aprofundarmos nesse entendimento a respeito dessa, vamos dizer, entidade. Entender a sua forma, entender a sua constituição, entender a profundidade do seu conhecimento, do poder que existe, do poder que tem de ditar essas regras, para nós ainda é um grande mistério. Mas certamente não precisa inventar métodos para causar em nós uma impressão para mostrar o seu poder. Vamos em frente. 16. Admitindo-se que Deus tenha, por motivos que não podemos avaliar, derrogado acidentalmente as leis que ele estabeleceu, essas leis não são mais imutáveis. Mas pelo menos é racional pensar que só ele tem esse poder. Então aqui já começa a lembrar que quando trazemos aqueles conceitos de Deus, que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, que Deus é imaterial, é imutável, é eterno, é infinitamente justo e bom, todas aquelas definições que Kardec propôs quando ele elaborou a doutrina espírita. Então imaginar que Deus acidentalmente violou uma das suas próprias leis, isso mostra que as leis não são imutáveis, mas elas são manipuláveis de acordo com a vontade dessa força superior. E a gente vê muito disso, né, na própria história bíblica do Antigo Testamento, Deus se arrependendo muitas vezes de suas criações. Basta a gente lembrar Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram enterradas sob o fogo e o enxofre, porque Deus estava insatisfeito com suas criaturas. A própria história de Noé com a sua arca, ele destruiu toda a humanidade, mantendo apenas aquela família, porque ele se arrependeu de ter criado os homens. Então nós começamos a fazer uma mistura entre aquilo que é um folclore, aquilo que é uma mitologia, com uma realidade que deveria ser racional. Então Deus, sabedoria absoluta, sabedoria suprema, cria leis exatamente para manter a estabilidade e a harmonia do universo. Aquilo que acontece fora desse padrão que nós conhecemos, na verdade fazem parte de outras leis que nós não entendemos. Seria mais ou menos fazer uma pequena comparação, imaginar que durante o nosso ensino fundamental na escola, onde nós aprendemos aquela aritmética básica, aqueles conhecimentos que são gerais para o nosso desenvolvimento inicial, nós não conseguimos encontrar soluções para uma série de problemas que são apresentados. Problemas de química, problemas de física, problemas de biologia. E aí então, conforme o tempo vai avançando e nós vamos nos elevando nesse conhecimento acadêmico, nós vamos tendo gradualmente contato com novas fórmulas. Vem inicialmente uma forma de você resolver uma equação do primeiro grau, vem ali aquelas leis básicas da química, da dinâmica, onde calculamos velocidade, calculamos ali o tempo. Depois começamos a ter um conhecimento de química, entendendo a estrutura do átomo, o conhecimento vai chegando. E a nossa visão a respeito do mundo também vai se modificando. Chega na matemática, nós entendemos ali um pouquinho sobre fórmula de Bhaskara, depois entramos um pouquinho na trigonometria e tudo começa a se elucidar, dizendo assim, realmente eu tenho respostas, eu tenho uma fórmula de lidar com esse problema, coisa que no passado eu não podia. Porque a minha visão era limitada naquele conhecimento básico. Então, conforme a nossa inteligência vai avançando, nós vamos encontrando soluções para os problemas que nós não compreendemos. E isso não significa que Deus teve que inventar uma nova forma de lidar com um problema para poder trazer para nós um esclarecimento. Na verdade, somos nós que avançamos o nosso conhecimento para alcançar o entendimento daquele problema. Então vemos assim que Deus não erra por acidente, Deus não se arrepende daquilo que fez, tudo é perfeito. Somos nós que vamos entendendo essa perfeição. E nesse aspecto, nós temos o privilégio de fazer parte de uma filosofia, de uma doutrina que nos amplia a visão, que vai além daquilo que é o mundo material. É aquela visão que nós chamamos de metafísica,
Meta significa alguma coisa que é além. Além daquilo que é físico, além daquilo que é material. E aí começamos a entender o que acontece depois, além do mundo material, depois da vida no mundo material, as leis que regem esse outro universo, essa outra dimensão. E estamos aprendendo cada vez mais. Quando Kardec começou a fazer um estudo mais aprofundado a respeito dos fenômenos mediúnicos, nós tivemos contato com uma sala, vamos dizer assim, que era uma porta fechada, que ninguém entendia o que tinha atrás dela. Ficávamos apenas naquele saguão. Eu gosto de usar essas analogias porque facilita o nosso entendimento. Era aquela biblioteca onde nós tínhamos ali os livros de contos, os livros de história, e lá no cantinho tinha uma porta fechada que ninguém podia abrir. De repente chegou alguém, abriu uma chave e nós começamos a ver outras tantas prateleiras com outros livros e contando outras histórias. Só que muita gente tem medo de entrar nessa sala, acreditando literalmente que essa sala é assombrada. Eu não entro naquela sala, disseram para não entrar, mas por que não? A porta está aberta, é só você entrar para conhecer. Então nós temos a oportunidade de avançar nesse conhecimento. E isso para nós, sem dúvida, é um grande privilégio. Continuando para nós aqui. Bom dia, pessoal que chegou. João, um grande abraço. Depois a gente comemora seu aniversário, meu amigo. Então vamos lá, continuando. Não se poderia admitir, sem lhe negar a onipotência, que seja dado ao espírito do mal desfazer a obra de Deus, fazendo de sua parte prodígios para seduzir até mesmo os eleitos, o que implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus, contudo, é o que ensinam. Aqui é interessante porque a gente começa a ver que quando se fala em milagres, nós falamos, na verdade, em fenômenos. Quando falamos em fenômenos, nós temos fenômenos que nos trazem benefício e fenômenos que nos trazem prejuízos. O que caracteriza cada um deles é em termos de efeitos e em termos de aparência. Hoje nós temos a facilidade de ter acesso a filmes, por exemplo, que falam desses fenômenos. Então temos aqueles monstros que aparecem, temos aquelas deformidades, temos aqueles fenômenos estranhos. E isso é coisa do mal. Mas, mesmo sendo coisa do mal, são eventos que quebram as leis naturais. Não é natural uma mão sair de dentro de um armário, sendo que o armário está vazio. Não é natural que alguém comece a andar pendurado nas paredes, se a força da gravidade não permite que isso aconteça. Então nós temos ali que a força do mal, muitas vezes, provocam fenômenos semelhantes aos de Deus. Um indivíduo saudável que de repente fica doente. Aí alguém vai dizer assim, mas foram as forças do mal que provocaram aquela doença. Mas se os milagres acontecem de uma forma positiva, curando uma doença, que força é essa negativa que provoca uma doença? Então quer dizer que nós estamos no meio de um combate entre o bem e o mal, como já se dizia há muito tempo, aquela dualidade, né? Forças do bem contra forças do mal. E no meio disso tudo estamos nós aqui. Frágeis, vulneráveis, simplesmente observando todas as forças que vão nos atingindo. E é isso que Kardec chama a atenção aqui agora. Que muitas vezes Deus precisa, para mostrar a sua onipotência. Onipotência, né, como o próprio nome diz, oni quer dizer total, absoluta, e potência é a força, o seu poder. Assim como nós temos onipresença, que é uma presença absoluta em tudo, e onisciência, que significa ciência absoluta sobre tudo. Então Deus precisa fazer uma cura. Deus precisa fazer escorrer sangue dos olhos de uma estátua. Deus precisa transformar a matéria para que isso aconteça. E de repente você ouve falar que forças demoníacas, forças satânicas fizeram a mesma coisa. Não é o que a gente vê na televisão hoje? E aquilo que nós vemos na televisão vem exatamente ao encontro das nossas curiosidades. Então, na verdade, nós estamos sendo constantemente instruídos através da ficção, e não através da razão, através da lógica. Por que as pessoas têm medo dessas forças do mal? Porque tem filme de tudo quanto é jeito mostrando que essas forças existem. Ou porque elas fazem sangrar, ou porque elas fazem flutuar,
ou porque elas transformam, porque elas possuem. De tudo aquilo que a gente pode imaginar acontece na televisão. E aí alguém assiste a um programa como esse e diz assim, realmente o diabo existe. Mas por que você acha isso? Porque eu vi um filme que me deixou apavorado. Então, na verdade, vão estimulando a nossa imaginação, a nossa criatividade, e nós nos deixamos levar por isso. E isso acontece simplesmente pelo medo ou pela nossa dificuldade, limitação em pensar, em analisar. Se nós analisamos essas forças do mal, entendendo-as como sendo uma ficção, por que nós não podemos também entender as forças do bem, como sendo esses milagres que Deus proporciona, que Deus faz? Exato, né, Fletcher? Fletcher lembrou aqui que a gente vai crescendo ouvindo essas histórias, fazendo parte de instituições, convivendo com pessoas que vão alimentando a nossa mente, com todos esses fenômenos, com todas essas histórias. Continuando, vamos em frente. Se Satanás tem o poder de interromper o curso das leis naturais, que são obra divina, sem a permissão de Deus, ele é mais poderoso do que Deus. Logo, Deus não tem a onipotência, e se Deus, como pretende, delega esse poder a Satanás para induzir mais facilmente o homem ao mal, Deus não teria a soberana bondade. Olha quantos questionamentos vão surgindo em torno desse raciocínio. É só a gente lembrar, aquilo que aparece na mídia é aquilo que existe na crença das pessoas. E muitas vezes nós aprendemos a acreditar nisso. Como é que está o som, pessoal? Tudo em ordem? Só me dá um ok, por favor? Beleza, então. Tanto um como em outro caso, ocorre a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria mais Deus. Obrigado. Então já vemos aqui que, analisando esses fenômenos como sendo algo que foge às leis naturais e que somente Deus teria esse poder, ao analisarmos aquilo que acontece de um modo negativo, resumindo aquilo que nós dissemos até agora, mostra então que Deus não é tão poderoso assim. Mas se nós pensarmos que essas leis são utilizadas, essas novas leis são utilizadas para provocar esse fenômeno, aqueles que, por merecimento, aqueles que por condições, por capacidade, por conhecimento também fazem, utilizam essas mesmas leis. Assim, a Igreja distingue os bons milagres que vêm de Deus dos maus milagres que vêm de Satanás. Mas como diferenciá-los? E aqui já é interessante também porque a doutrina já sofreu muito isso. E Kardec já falou sobre isso, os espíritos já falaram sobre isso. Que você diz assim, olha, eu tinha uma doença, um problema muito sério. E aí então eu busquei ajuda. Cheguei até lá, aí fizeram um tratamento espiritual, aquele problema melhorou. E aí então você conta para as pessoas, olha, o que aconteceu comigo foi um verdadeiro milagre. É mesmo? E onde você obteve isso? Eu fui no centro espírita. Ah, mas isso é coisa do mal. Fizeram isso para te enganar. Quem já não ouviu histórias desse tipo? Exatamente porque, na verdade, nós temos uma tendência a fazer os nossos julgamentos a partir do nosso entendimento. Então, na verdade, Kardec mesmo fala sobre isso, né, que se por acaso o diabo curasse as pessoas para mostrar o seu poder, o diabo seria muito esquisito, porque como é que ele pode querer mostrar que é mal, sendo que faz o bem para as pessoas? E aí o entendimento geral que aparece vem exatamente daquele entendimento de que faz isso para manipular a nossa imaginação, para manipular os nossos sentimentos, para nos enganar. E é exatamente o que Kardec pergunta, se os dois podem fazer, essas duas forças opostas, podem fazer esses milagres ou provocar esses fenômenos, como é que a gente vai diferenciar quem é o autor dessa obra? Aí continua Kardec. Que o milagre seja oficial ou não, isso ele está falando naturalmente da Igreja, né? Porque a Igreja Católica, como instituição, tem ali um grupo de sacerdotes e de investigadores que atestam a realização de um determinado milagre.
Então vão até lá, analisam todas as condições em que aquele fenômeno aconteceu, e aí então eles declaram oficialmente se é um milagre ou não. E após essa declaração, eles atribuem a uma entidade, seja ele um santo ou seja ele uma pessoa comum, a responsabilidade por aquele fenômeno. Então a gente lembra que, de modo geral, embora oficialmente somente os santos são reconhecidos como entidades que intervêm no mundo material, antes de serem santos, eles são pessoas comuns. Quantas vezes nós temos ali pessoas que desencarnam e depois de um certo tempo começam a dizer que ele começa a provocar milagres. Aí começam as peregrinações, começam as visitações, começam as romarias, e depois de um tempo, quando atestam um milagre, ele então é beatificado. Depois do terceiro milagre, ele vem então com a canonização. Aí ele se torna um santo. Então, quando se fala em igreja, como Kardec lembrava naquela época, ele fala da instituição que tem todos esses protocolos, tem todas essas, tem todo esse ritual para reconhecer um determinado milagre. E continua. Se um indivíduo é curado de uma forma intitulada miraculosa, quer seja por Deus, quer por Satanás, a cura não deixará por isso de ter ocorrido. Torna-se forçoso fazer uma ideia muito pobre da inteligência humana para esperar que semelhantes doutrinas possam ser aceitas nos dias de hoje. Reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados miraculosos, teremos que concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais, de que se podem valer espíritos ou encarnados, como de tudo, como da própria inteligência e de seus conhecimentos científicos, para o bem ou para o mal, conforme a sua bondade ou perversidade. Então nós começamos a sair daquela ideia dos fenômenos considerados miraculosos e começamos a entender aquilo que acontece dentro de um padrão de leis. Por exemplo, falamos sobre cura, que normalmente é o que acontece, entendendo a manipulação de fluidos, entendendo as inteligências que manipulam esses fluidos, entendendo o efeito que isso provoca sobre o nosso mundo material. Então, as curas, elas podem acontecer tanto provocando a cura como provocando a doença, o fenômeno é o mesmo. Quando isso de fato acontece. No caso, por exemplo, de um espírito falar com um encarnado, ou através de um encarnado. Como eu comentei com vocês naquele livro, Os Milagres, a Mediunidade dos Santos, mostrava ali que muitos santos, muitos indivíduos da igreja que foram canonizados, psicografavam, psicofonizavam, né, utilizando um neologismo muito feio, mas os espíritos falavam através dele, promoviam curas, promoviam fenômenos. E tudo isso acontecia de um modo miraculoso que tornou-se milagre e, consequentemente, fez com que aqueles indivíduos fossem então reconhecidos como pessoas especiais dentro daquela instituição. Mas nós temos também das forças do mal o mesmo evento acontecendo. Fenômenos estranhos de aparição, vozes que são ouvidas, indivíduos que provocam fenômenos físicos. Então nós começamos a perceber, se um faz de um lado positivo e o outro faz de um lado negativo, na verdade nós não estamos falando de leis que são quebradas, mas leis que existem e são utilizadas. São manipuladas, seja por espíritos, seja por encarnados. Os espíritos através do conhecimento da manipulação de fluidos, e os encarnados pelo potencial que possuem de também utilizarem-se desses fluidos, mas a capacidade que têm de interagir com esses fluidos. Valendo-se do saber adquirido, um ser perverso pode fazer coisas que passem por prodígios aos olhos dos ignorantes, mas quando esses efeitos resultam em um bem qualquer, seria ilógico atribuir-lhes uma origem diabólica. Entretanto, dizem, a religião se apoia em fatos que não são nem explicados nem explicáveis. Inexplicados, talvez. Inexplicáveis é uma outra questão.
Sabe-se que descobertas e conhecimentos o futuro nos reserva? Sem falar do milagre da criação, incontestavelmente o maior de todos, e que atualmente pertence ao domínio da lei universal, já não vemos acontecerem no âmbito do magnetismo, do sonambulismo e do espiritismo os êxtases, as visões, as aparições, a visão à distância, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras com seres do mundo invisível, fenômenos conhecidos desde tempos imemoriáveis, considerados outrora como maravilhosos e atualmente demonstrados como pertencente à ordem das coisas naturais, de acordo com a lei constitutiva dos seres? Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados de sobrenaturais, porém, como se encontram fatos análogos e até mais maravilhosos ainda em todas as religiões pagãs da antiguidade, se a veracidade de uma religião dependesse do número e da natureza dos fatos, não se saberia dizer qual delas, rapidamente aqui, qual delas deveria prevalecer. Então a gente vê assim que nos livros considerados sagrados nós temos ali N histórias, né? Basta a gente lembrar do próprio Antigo Testamento, que é um livro repleto de... só um instantinho, pessoal, por favor, aqui. É um livro, então, repleto de fenômenos e eventos que mostram exatamente essa quebra dessas leis. Quantos e quantos milagres, quantos e quantos eventos foram provocados por profetas, por pessoas comuns. Nós tivemos ali demônios, forças diabólicas, também relatados nesses livros. E aí nós nos perguntamos, como eles acontecem? Basta simplesmente quebrar uma lei por simples e pura vontade? Se essas leis são imutáveis, como é que elas podem ser manipuladas assim com tanta facilidade? Então, no passado, histórias maravilhosas foram relatadas. No presente, nós temos aquilo que é observável com absoluta naturalidade no cotidiano das pessoas. A mídia, principalmente, gosta muito de mostrar isso, né? Tudo aquilo que acontece de sobrenatural chama a atenção. Temos, inclusive, saindo desse campo religioso, aquilo que diz respeito, por exemplo, a fenômenos extraterrestres, discos voadores, alienígenas. Como é que isso pode ser explicado se a lei natural, até então conhecida, dizia que somente aqui no nosso planeta haveria vida? Ontem mesmo a NASA divulgou uma notícia muito interessante, mas que na verdade ainda não tem praticidade nenhuma para nós, que de tempos em tempos, dentro daquele verão marciano, nós temos ali um certo desgelo e correntezas de água salgada correm por alguns cursos. E aí, sabendo que a ciência procura vida em outros planetas, não a vida orgânica com a complexidade como a nossa, mas vida microscópica. Se existe água num determinado ambiente, essa água num estado líquido, significa que nós podemos também ter vida. E essa vida, nessa condição microscópica, mostra que, ainda que seja dentro dessas condições, nós não estamos sozinhos no universo. E isso seria uma quebra da lei natural? É a pergunta que nós fazemos, saindo então do campo religioso. Na verdade, simplesmente é um aspecto da lei que nós não conhecemos, mas que agora mostra a possibilidade de haver vida em outros ambientes. E se estuda também outras dimensões, faz parte também dessas mesmas leis que estão sendo conhecidas. Então temos aqui, de todos esses relatos que foram trazidos por Kardec sobre diversos tipos de fenômenos, eles não são derrogação de leis, mas na verdade fazem parte de leis que até então eram desconhecidas. E continua. Pretender que o sobrenatural é o fundamento necessário de toda religião, que ele é o ponto principal da organização cristã, é sustentar uma tese perigosa. Aqui só essa frase
essa oração que Kardec apresentou para nós aqui, ela dá ensejo a um debate muito profundo a respeito do próprio entendimento que nós temos sobre o Espiritismo, do modo como ele é entendido pelos próprios espíritas e do modo como ele é entendido por aqueles que observam de fora a doutrina espírita. A princípio, nós pensamos assim: o que é a doutrina espírita? Para muitos é a capacidade que nós temos de falar com os mortos. Para outros, é o entendimento filosófico sobre a natureza do próprio espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, para promover a sua transformação moral, a sua evolução. Mas aí nós pensamos, qual dos dois é mais interessante? Você conheceu o Espiritismo como uma fábrica de fenômenos fantasmagóricos? Ou você conheceu o Espiritismo como uma filosofia de transformação moral? Para muitos, seria muito sem graça. Ah, então é isso o Espiritismo? Lembra que a gente conversou certa vez que muitas pessoas vão a centros espíritas, curiosas para ver fenômenos? Chegam no centro espírita, ansiosos, esfregando as mãos. Aí chega aqui, encontra aquele monte de gente sentado num auditório. Aí aparece alguém lá na frente, pega o microfone e começa a falar. E aí depois que acaba então aquele falatório todo, ele vai dizer assim: bom, agora chegou a hora do espetáculo. Aí a pessoa se despede, vão com Deus, sejam felizes. E aí a pessoa fica decepcionada porque o Gasparzinho não apareceu. Nenhuma cortina se movimentou sozinha, as luzes não piscaram, mesas não saíram pulando, porque ele acreditava que Espiritismo era exatamente a fábrica de fenômenos. Aquele espetáculo que causava aquela impressão, aquele medo, aquele frio na espinha. Mas não é, Aurel? Já pensou você sentado ali ouvindo uma palestra e passa aquele lençol raspando na sua cabeça? Que coisa emocionante! E eu querendo ver o Gasparzinho e aquele indivíduo falando lá na frente sobre você ser pessoa boazinha, sobre você ser uma pessoa generosa, e você querendo sentir alguma coisa passar embaixo da cadeira para te dar aquele arrepio, para a pipoca sair pulando, porque aí começariam a vender pipocas na frente dos centros espíritas. Então, como Kardec colocou nessa primeira frase, olha só então, nessa primeira oração, lendo de novo: pretender que o sobrenatural é o fundamento necessário de toda a religião, que ele é o ponto principal da organização cristã, é sustentar uma tese perigosa. A mesma coisa acontece quando as pessoas frequentam as instituições religiosas tradicionais. Você vai a uma igreja católica, você vai a uma igreja evangélica, por que exatamente? Você vai em busca de milagres? Porque nós temos ali santos, e isso para os católicos naturalmente, né, já que os evangélicos não entendem a necessidade da intervenção de santos para se conectarem diretamente com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Então vão até lá para quê? Para ver o espetáculo de Deus? Ou simplesmente para atender, para aprender, dentro daquele campo filosófico, uma doutrina de transformação? Só que o detalhe é que muitas vezes as próprias instituições não se deram conta do seu papel. As instituições querem conquistar dentro desse mercado espiritual o seu público através dessas impressões. Naquele documentário que eu comentei com vocês, chamado Intolerância, que foi veiculado pela Globo News, naquele programa Globo News Documentário, um pastor muito sábio fez um comentário que me chamou a atenção. Ele dizia assim para nós que existe uma concorrência muito grande para terem clientes. E esses clientes são conquistados através desses fenômenos. Cada igreja querendo ser mais poderosa do que a outra, utilizando-se o diabo como sendo ali a principal propaganda. Então você vai para a igreja para vencer o diabo. Você não vai para a igreja para aprender a ser uma pessoa melhor. Você quer conhecer Deus através dos fenômenos, não conhecer Deus através daquele sentimento de amor universal que se encontra pairando no ar, como nós dissemos ontem no nosso estudo. Então começam a utilizar diabos, começam a utilizar milagres para mostrar o poder de Deus.
E isso faz com que as pessoas, se acreditarem ou não nesses recursos, serão salvas. Sendo que as religiões têm como livro fundamental um livro moral. Não é um livro de fantasias, livros de fantásticos e tudo mais. De fenômenos fantásticos e tudo mais. Ligeirinho colocou para nós, né, a maioria não gosta de compreender a doutrina pelos estudos, nem a doutrina e nem as religiões, Ligeirinho. Porque nós vamos, muitas vezes se vai a uma instituição para ou sentir essa manifestação poderosa através dos fenômenos, ou para praticar rituais, receber sacramentos. Aquele esforço íntimo de transformação acaba sendo desvalorizado. Por isso existe essa concorrência. Não importa o caminho que você vai. O que importa é aquilo que você se torna a partir daquela religião. Mas isso acaba sendo desvalorizado. As próprias instituições, como eu falei para vocês, em virtude dessa cultura que existe no nosso planeta, não se deram conta do seu verdadeiro papel. Elas utilizam a religião para mostrar a sua força e a força de suas divindades. E quando nós falamos em força de suas divindades, muitas vezes se fala que Deus é único, mas cada instituição entende Deus de um modo diferente. Por que cada religião funda a sua doutrina para se conectar com Deus? Porque ela entende Deus de um modo diferente. Então dá a impressão de que, embora tenham o mesmo nome, são entidades diferentes. Porque o meu Deus não favorece você, que acredita num Deus diferente. Então começam essas concorrências. E como ponto fundamental, unificando todas elas, ou ligando todas elas, vem exatamente o sobrenatural. Uma religião necessariamente tem que ter um poder sobrenatural. Se não tiver, ela não é abençoada pela divindade. Lamentavelmente, essa é a cultura que nós, durante muito tempo, há séculos, há milênios inclusive, alimentamos e vamos continuar alimentando. Para nós, da doutrina, nós temos a oportunidade de ter uma visão muito diferenciada disso tudo. Para entender que tudo aquilo que a doutrina apresenta para nós é uma realidade que nós estamos aprendendo a conhecer, mas o objetivo dela não é esse. O objetivo é fazer com que nós nos entendamos como seres vivos que fazemos parte dessa criação. E que podemos viver bem afinizados com ela a partir do momento em que nós seguirmos um padrão moral. O Fletcher colocou lá em cima, né, o show do pastor Benny Hinn, que derruba a rapaziada, é muito legal assistir aqui em Orlando. Um verdadeiro circo, né, Fletcher? Infelizmente. E isso acontece em todos os lugares. Instituições que põem a mão na cabeça, a pessoa sai estribuchando no chão e mostrando, aqui nós temos Deus. Mas é isso que você quer mostrar sobre Deus? E o sol que está nascendo? E a vida que está surgindo? E as estrelas que permeiam o universo? Deus se mostra através de alguém estribuchando no chão? Nós, lamentavelmente, alimentamos também esse mercado. Também pega as falhas, né? Isso é interessante. Shanri, bom dia, Shanri. Tem um amigo que quer porque quer saber o que foi. Falei difícil, né? Estude e veja suas tendências, né? Aquela coisa sem graça, né? É isso, então? O Papa Francisco está fazendo uma diferença de algumas declarações. A última diz que só há um Deus, né? Na verdade, é um processo muito lento e demorado de reeducação que nós precisamos vivenciar. É claro que, embora essas declarações sejam importantes, ele faz parte, ele lidera uma instituição milenar que não permite que você fale aquilo que você quer. Ou você fale aquilo que vai além das suas próprias crenças. Mas é um trabalho que está sendo bem feito. Ele acaba sendo bem visto por aqueles que são fiéis àquela doutrina e por aqueles que estão fora vendo a sua conduta, vendo o seu exemplo. Tomare que essas mudanças continuem acontecendo cada vez mais, mesmo com essas restrições. Porque não dá para você simplesmente quebrar aquilo que faz parte dos dogmas de uma instituição. Os dogmas devem ser respeitados, inclusive pelo próprio líder. Se você disser assim para ele, mas Papa Francisco, você acredita em reencarnação? Ou Vossa Santidade acredita em reencarnação?
Ele vai dizer, não, não acredito. Mas por que não acredita? Porque isso faz parte da doutrina dos dogmas da minha instituição. Mas aquela bondade, aquela humanidade que vem sendo mostrada, sem dúvida nenhuma é algo muito positivo. Mas está muito aquém dessa realidade que a doutrina mostra para nós. Mas, como eu disse para vocês, é um começo. Vamos aguardar para ver quanto tempo essa negação de reencarnação, de comunicabilidade dos espíritos, de vida no mundo espiritual, com esse dinamismo que nós compreendemos, vamos ver quanto tempo essa negação ainda vai resistir. A Fraterna lembrou, né, importante ali, não é Deus e sim o dinheiro que alimente o bolso do pastor. Claro que a gente não pode generalizar, né, dizer que todas as instituições são capitalistas nesse sentido. Mas, de um modo geral, a fraqueza humana acaba sendo levada para esse sentido. E isso acontece não apenas dentro das instituições evangélicas. Nós temos grupos espíritas que, lamentavelmente, também se alimentam desse comércio. Isso porque não é a instituição que é equivocada, mas os indivíduos que lideram essas instituições que trazem suas fraquezas humanas. A riqueza sempre fez parte da natureza humana, lamentavelmente, né? O El colocou, né, o Papa disse em 2013 que ateus também vão para o céu. O Vaticano emitiu uma nota corrigindo, ele dizendo que ateus não vão, que ateus vão para o inferno. Teve essa contradição. E outras tantas, né, aquele segmento mais tradicional, mais ortodoxo da instituição acaba tendo dificuldade de aceitar essas mudanças, né? Mas isso é problema deles lá, eles que se viram, né? O que importa para nós é exatamente aquilo que se mostra diante dos nossos olhos, né? Não temos necessidade de ficarmos nos metendo na vida dos outros, né? Cada um acredita naquilo que gosta, naquilo que quer. Vamos em frente. 18. Continuamos aqui, né? Li então para vocês, né? Pretender que o sobrenatural é o fundamento necessário de toda a religião, que ele é o ponto principal da organização cristã, é sustentar uma tese perigosa. Assentar as verdades do cristianismo exclusivamente sobre a base do maravilhoso é dar-lhe um alicerce fraco, cujas pedras se soltam a cada dia. Essa tese, da qual eminentes teólogos se fizeram defensores, leva à conclusão de que, em um dado momento, não haverá mais religião possível, nem mesmo a cristã, se o que é considerado como sobrenatural for demonstrado como natural, uma vez que, por mais que se acumulem os argumentos, não será possível manter a crença de que um fato é miraculoso quando está provado que ele não o é. Ora, a prova de que um fato não é uma exceção às leis naturais se faz quando ele pode ser explicado por essas mesmas leis, e que, podendo se reproduzir por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. Não é o sobrenatural que é necessário às religiões, mas o princípio espiritual, que costumam erradamente confundir com o maravilhoso, e sem o qual não há religião possível. Então, o que Kardec coloca aqui mostra que, infelizmente, o ponto fundamental das escolas religiosas da atualidade, e essa atualidade se estende, inclusive, lá no do século XIX para cá, mostra que, se não houver sobrenatural na base dessas instituições, elas deixam de existir. Mas e a educação moral? Cabe a quem fazer isso? Ou caberá a quem, se por acaso o maravilhoso deixar de existir? E aí então colocamos em xeque a principal função dessas instituições. Então não é o sobrenatural que é o fundamental, mas é o princípio espiritual envolvendo todas as suas consequências, todos os seus valores, todas as suas direções. E continua. O Espiritismo considera a religião cristã de um ponto mais elevado. Isso porque a base moral, filosófica da doutrina espírita vem exatamente do cristianismo. Ele lhe dá uma base mais sólida que os milagres, as imutáveis leis de Deus que regem tanto o princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, uma vez que o tempo e a ciência vão sancioná-la. Deus não se torna menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento e do nosso respeito,
por não haver derrogado as suas leis, grandiosas, sobretudo pela sua imutabilidade. Não há necessidade do sobrenatural para que se renda a Deus o culto que lhe é devido. A natureza já não é por si mesma bastante imponente? O que é preciso nela acrescentar para provar o poder supremo? Quanto mais a religião tiver todos os seus pontos sancionados pela razão, menos incrédulos ela encontrará. O cristianismo não tem nada a perder com essa sanção. Ao contrário, ele só tem a ganhar. Se alguma coisa pôde prejudicá-lo na opinião de certas pessoas, é precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Se tomarmos a palavra milagre na sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres acontecendo incessantemente sob as nossas vistas. Nós os aspiramos no ar e os calçamos sob os nossos pés, porque na natureza tudo é milagre. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres, de espírito, uma ideia do poder de Deus? É preciso montá-lo na sabedoria infinita que a tudo preside, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na adequação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é chamado a viver. É preciso mostrar-lhes a ação de Deus no broto de uma erva, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. É preciso mostrar-lhes sua bondade na solicitude de todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam, a sua previdência na razão de ser de cada coisa, entre as quais nenhuma é inútil, no bem que sempre decorre de um mal aparente e momentâneo. É preciso fazê-los compreender, principalmente, que o mal real é obra do homem e não de Deus. Não procurem apavorá-los com o quadro de penas eternas e que acabam não acreditando mais e que os fazem duvidar da bondade de Deus. Antes, deem-lhes coragem pela certeza de poderem redimir-se um dia e reparar o mal que hajam praticado. Mostrem-lhes as descobertas da ciência como revelação das leis divinas e não como a obra de Satanás. Ensine-lhes, finalmente, a ler o livro da natureza, constantemente aberto diante deles. Nesse livro inesgotável, onde cada página se acham inscritas a sabedoria e a bondade do Criador. Eles, então, compreenderão que um ser tão grande, se ocupando de tudo, velando por tudo e tudo prevendo, tem de ser soberanamente poderoso. O lavrador o verá ao sulcar o seu campo, e o infortunado o louvará nas suas aflições, pois dirá a si mesmo: se sou infeliz, é por minha culpa. Então os homens serão verdadeiramente religiosos, sobretudo racionalmente religiosos, muito mais do que se esforçando para querer em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Então aqui inicialmente a gente vê que essa mensagem ela tem aqui um aroma de psicografia. Porque aqui, como foi colocado, né, pela forma como foi dita, a gente vê que era alguém dizendo para todos nós a forma de nos conduzirmos. Então isso aqui deve ser alguma psicografia que Kardec utilizou para elaborar essa parte final aqui desse nosso texto. Luiz, o livro é a Gênese, que a gente estava lendo, aqui no capítulo 13, e esse é o item número 19. Tá, então, lembrando o grande enigma, exatamente Leon Denis, quando ele escreveu o grande enigma, e esse grande enigma trata-se exatamente desse enigma que nós entendemos como Deus. Onde nós podemos encontrá-lo? Como nós podemos entendê-lo? E aí Leon Denis, utilizando aquela sua forma poética, ele vai então falando sobre Deus nas situações mais simples. No vento que corta uma montanha, no sol que nasce, na água dos oceanos, nas suas criaturas, nas estrelas. Aliás, esse, né, só para trazer um depoimento para vocês, essa foi uma prescrição trazida, né, por um espírito amigo, Dr. Herman, né, que trabalha no Rio de Janeiro, e eu falava exatamente daquele momento, né, isso já há bastante tempo, mais ou menos uns 8 anos,
Então, conversando com ele, eu disse assim, olha, eu tenho uma dúvida muito grande com relação à minha própria fé. Por que ela não é tão profunda? Lembra aquela história que eu contei para vocês da época de evangélico? Isso me acompanhou durante muito tempo, até mesmo aqui na doutrina. E ainda tenho as minhas fraquezas, né? Mas eu conversei com ele e falei assim, olha, por mais que eu estude, parece que falta alguma coisa. Aí ele pegou a psicografia, pegou ali uma prescrição e começou a escrever. Eu falei, bom, ele vai me passar algum remédio, né? Eu tomo aquele comprimido e de repente a fé começa a brotar. Olha que maravilha. Como se estivesse aliviando uma dor de cabeça. Aí ele me entregou 2 livros. A História de Santo Agostinho e O Grande Enigma. A história de Santo Agostinho porque ele viveu também semelhante dúvida. Vivia aquela vida de dificuldades até que ele se encontrou e naquele momento de fé ele começou a fazer o trabalho que fez. Então o livro era a biografia de Santo Agostinho de Hipona. E depois ele colocou também O Grande Enigma. Quer dizer, se eu tenho dificuldade para buscar Deus em algum lugar, o Grande Enigma me daria esse caminho. De perceber exatamente nos fenômenos grandiosos. Vamos ler de novo, Cindizinha. Eu confesso que Santo Agostinho eu assisti o filme, era mais prático. Mas o Grande Enigma eu tive que ler, não teve jeito. Né? Então, quer dizer, temos esses momentos em que nós buscamos respostas. E para encontrarmos essas respostas não é algo motivado apenas pela fé, é a nossa razão que precisava encontrar esse caminho. E esses livros nos ajudavam a encontrar. Então nós vimos aqui que entendemos a religião que nós temos hoje em busca de algo sobrenatural é o maior equívoco que nós praticamos contra nós mesmos. Porque nós não entendemos o sentido dessa transformação que nós temos que buscar. Lembra que eu falei para vocês que Madre Teresa, trocando confidências, chama Santo Agostinho de Hipona, negrão, se eu não me engano. É só procurar Santo Agostinho filme aí no Google que vocês vão encontrar o título dele, o título correto. É um filme antigo, aparentemente, assim, pela produção, é um filme italiano, deve ser da década de 1970, 1980, né? Mas é muito interessante porque mostra uma trajetória que ele viveu naquele momento de conversão. Então, o que eu falava para vocês mesmo? Me fugiu aqui agora? Me ajudem aí do que eu falava? Vamos lá, hoje não é segunda-feira, não é sexta-feira. Do que eu estava falando mesmo, gente? Muito fósforo, flash. Sobre as dúvidas que eu tinha... Não, era mais alguma coisa além disso. Será que eu vou ter que voltar aqui a gravação para poder ouvir? Me ajuda aí, gente, do que eu falava? Tá vendo só? Nem vocês também, né? Não, a pergunta veio. O problema foi que eu me apaguei aqui. Dos milagres. Estava procurando o filme. Pois é. Me fugiu agora do que eu estava falando. Bom, quando vocês ouvirem a gravação, provavelmente vocês vão lembrar e vão me falar, né? Não, isso eu já tinha concluído essa ideia, Didima. Era uma outra coisa que eu estava engatilhando aqui para passar para vocês. Né? Mas enfim, né? Vamos... Né? Dúvidas também já tinha concluído essa ideia. Não lembro, mas vamos lá. Né? Então, assim, sobre a ilusão que nós mesmos causamos, né, buscando nas religiões esse espetáculo do maravilhoso. Foi algo que eu usei em minha experiência com minhas dúvidas. Eu acho que sim, Regina, mas ainda não estou convencido de que era isso que eu estava falando, não. Mas vamos partir daqui, se por acaso eu esbarrar. Questão da fé. Sim, tá. Conversava então sobre... falava para a Cindizinha ali em cima, que na verdade nós temos que buscar essa sensibilidade para encontrar essas respostas partindo primeiro da razão. Então nós temos que tirar aquilo que é fantasioso, tirar aquilo que é ilusório, tirar aquilo que é misticismo, que é simplesmente uma crença, porque não basta alguém dizer para você, você tem que acreditar em tal coisa. Você precisa se convencer de que aquilo é real. Só que se eu apresentar para você algo miraculoso, como acontece hoje na nossa sociedade, né? Você pega um livro sagrado, como no caso da Bíblia,
e mostra que Deus fez tal coisa. Esse ponto de dizer que Deus fez tal coisa é algo imutável. Então significa que é você que vai ter que se virar para alcançar aquilo que é miraculoso. Mas e se por acaso as coisas não forem daquele jeito exatamente? Então nós temos que construir dentro de nós esse caminho para chegar até Deus. Então nós começamos a observar aquilo que é real, aquilo que é palpável. A gente vai aprofundando cada vez mais na sua utilidade, no seu propósito. E aí, então somos nós que vamos, de degrau em degrau, construindo, vamos dizer assim, essa torre que nos leva nessa altura. E não simplesmente dizer para você assim, eu aponto para o Sol, ou aponto para a Lua e falo assim, olha, ali é a Lua, se vira para chegar até lá. Se eu não conseguir chegar até lá, eu vou cair na frustração. Eu vou cair na descrença. Então, na verdade, é assim, olha, eu estou colocando um tijolinho de cada vez, e eu estou ficando cada vez mais alto. Onde eu vou chegar, eu não sei. Mas eu percebo que cada dia que eu me elevo num degrau, eu tenho uma visão diferente do mundo. Uma visão diferente de respeito de mim mesmo. Uma visão diferenciada daquilo que eu compreendia. Então, só retomando, né, que o Luiz falou sobre o Dr. Herman, que não era isso, mas voltando àquilo tudo, ele falava exatamente sobre isso. Ora, leia. Aí ele perguntava, você estuda o Livro dos Espíritos? 2 vezes por semana. E 2 vezes por semana também o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele deu aquela balançadinha na cabeça, prescreveu esses 2 e falou assim, toma, isso aqui é o seu tratamento. Aí peguei o filme, comecei então a assistir, li o livro, a partir dali nós começamos a estudar outras coisas. Então eu não estou preocupado em encontrar onde Deus está. Na verdade eu estou preocupado em aprender cada vez mais. A consequência será esse encontro, vamos dizer assim. Não é meu objetivo maior. Porque do contrário parece que eu estou empurrando cada vez mais distante. Então sou eu que tenho que ir até lá. Vai com Deus, um abraço, Flecha. Vamos sim, se Deus quiser. Então, na verdade, a gente vai construindo gradativamente o nosso próprio caminho. E vai chegar um momento em que a gente vai se deparar com uma realidade, dizendo assim, mas o que é isso? Isso foi o que você acaba de descobrir. Porque você chegou até aqui. E não a gente fica procurando o maravilhoso. Então, se isso se modificar na visão de todos nós, certamente nós seremos muito mais objetivos. Aí eu vou saber por que eu tenho que me transformar, por que tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, uma pessoa generosa, caridosa. Porque essa transformação vai me levar para algum lugar. Não sei que lugar é esse, mas eu sei que o lugar é bom. E não ficar criando expectativa dizendo, olha, é lá que você tem que chegar, corre. E a gente vai com tanta pressa que a gente não consegue alcançar. É mais ou menos igual aquela mariposa que quer ficar rodeando uma luz e ela vê o sol e quer chegar perto do sol. Ela nunca vai chegar. Então, para nós, basta a gente construir o nosso alicerce. Deixa que a fé vá naturalmente se desenvolvendo. Isso foi o que eu aprendi. E hoje eu li uma frase muito interessante, que a gente vai usar agora para fechar aqui o nosso trabalho, dizendo assim que a experiência não é o que acontece com você. A experiência é o que você aprende com aquilo que aconteceu com você. É aquilo que você faz com o que aconteceu com você. Então a gente pensa muitas vezes que eu sou uma pessoa muito experiente pelo fato de ter passado por muitas situações. Mas se eu não tiver sabedoria para aprender com aquelas situações, eu não aprendi nada. Eu não tenho experiência nenhuma com as coisas. Então aprendamos com as experiências que nós estamos vivendo. Analisemos as causas, analisemos os efeitos, tomemos iniciativas, isso tudo que nós vamos construindo então aquilo que importa para nós. Então, pessoal, é isso. Né? Estudamos aqui então o capítulo 13, os milagres segundo o Espiritismo, né? Que foi um aprendizado significativo para nós, porque a gente começou inicialmente estudando os fenômenos. Dava a impressão de que o Espiritismo ia trazer para nós uma série de tópicos explicando a causa de cada um dos fenômenos. Mas nós vimos exatamente o contrário, que são leis que nós não conhecemos agora, mas conheceremos, mas o mais importante de tudo, que Deus não precisa dos milagres para mostrar a sua presença, a sua existência, o poder que Ele tem. Nós vamos então entendendo essas manifestações como parte de algo que ainda para nós está fora de alcance, mas que se tornará no devido tempo. Então, fechamos por aqui. O nosso próximo capítulo
vai ser exatamente um capítulo muito interessante. Acredito que para nós, dos estudos da mediunidade, dos fenômenos, do intercâmbio com o mundo espiritual, seja através dos fenômenos mediúnicos, ostensivos, seja através da mera influência ou da própria forma como Deus transmite a sua vontade por todo o universo, esse capítulo é um dos mais importantes. Então nós vamos estudar sobre os fluidos, a natureza e as propriedades dos fluidos e explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. Então um capítulo muito importante para nós, que a gente vai estudar detalhadamente, cuidadosamente, para tirar o máximo proveito dele. Porque a partir desse entendimento, muita coisa para nós vai ser esclarecida. Então estudaremos com calma, sem nenhuma pressa. Deixa eu pegar aqui com vocês quantos são os itens que fazem parte desse, que compõem esse capítulo. Rapidamente, são então 49 itens para nós estudarmos. E a partir dele depois, virá então aquela segunda parte do capítulo 15, os milagres do Evangelho. Aí nós vamos pegar aqui, Kardec vai pegar várias passagens daquilo que Jesus vivenciou na sua época e vamos entender como isso acontece a partir das explicações que a doutrina espírita oferece para todos nós. Beleza, pessoal?